Olá, alunos do 5º ano, tudo bem? Nós vamos hoje fazer a correção dos exercícios enviados na aula anterior, né? Qual foi o nosso assunto tratado? Uso de pontuação e expressividade. Então, vamos lá para a primeira tarefa. Leia a placa seguinte para responder as questões. É expressamente proibido o comércio ambulante nesse município sem alvará. Então, a gente consegue analisar ali que não há nenhum tipo de pontuação nessa informação que consta na placa, certo? Então, o que é alvará, professora? É um documento que autoriza a prática de alguma coisa em um determinado lugar. Na tarefa aí, né, número 1, letra A, pede o seguinte: o que está sendo proibido? Então, qual a proibição que há na placa? Na placa está sendo proibido o comércio ambulante sem alvará. Letra B. Onde está sendo proibido? O comércio ambulante sem alvará está sendo proibido no município. Exercício C. O sentido do texto escrito na placa pode ser o de que o município não tem alvará, mas isso não é o que o autor quer dizer. Reescreva a placa de forma que a proibição seja unicamente do comércio ambulante sem alvará. Então, como que vai ficar essa nossa frase aí da placa, colocando pontuação e que tem o sentido de que o que está sendo proibido é exclusivamente o comércio ambulante no município sem a autorização, sem o alvará. Então, ficará da seguinte maneira: é expressamente proibido o comércio ambulante neste município sem alvará, certo? Então, nós vamos, colocar a pontuação, a vírgula após a palavra ambulante e após a palavra município. Verificou se você fez correto, conseguiu compreender o sentido, o uso aí das vírgulas. Depois, vamos para a tarefa 2 e que diz assim: a imagem representa um ditado popular. Decifre-o. Você sabe o significado desse ditado popular? Converse com os colegas. Infelizmente, nesse momento, a gente não teve essa oportunidade, de conversar com os colegas aí. Mas vamos lá, espero que você tenha conversado na sua casa sobre o que representa esse ditado popular. Antes da análise aí, da imagem, da nossa resposta, que já está até registrada aqui, eu vou ler para vocês o que é um ditado popular. Então, ditado popular são sentenças ou frases, muitas vezes de autoria desconhecida, que expressam uma ideia baseada no senso comum de determinada cultura. Então, nós observamos aqui a imagem de uma pessoa com uma faca na mão e também um queijo. Então, qual é esse ditado? Com uma faca e o queijo na mão. Então, é esse o ditado que representa na imagem que nós analisamos agora. E qual é o sentido dessa expressão? Que a pessoa que está aí com a faca e o queijo na mão, ela tem todas as circunstâncias a seu favor. Ela tem as oportunidades aí de realizar o que deseja, está tudo pronto. É só, no caso aí, partir e se servir, ok? Agora nós vamos fazer uma tarefa aqui que tem como assunto as aspas, tá? O sinal de pontuação tratado nessa questão aí são as aspas. Leia a frase a seguir e explica por que a palavra está entre aspas. Quero saber quem foi o engraçadinho
que comeu todo o meu lanche. As aspas na palavra engraçadinho dão a ela um tom de ironia. Então, a pessoa não quer dizer que aquela pessoa é engraçada, que é uma pessoa divertida, tá? É um tom irônico aí para dizer quem foi esse engraçadinho que pegou meu lanche, né? Então, quem é essa pessoa que, de forma aí, né, na concepção de quem diz a frase errada, fez a utilização aí, né, e comeu o lanche dessa pessoa. Vamos agora analisar as questões 4 e 5 que tratam do assunto, né, vírgula, esse sinal de pontuação. Lá no livro, né, há uma carta que vocês leram e aí na tarefa 4 eles retiraram a seguinte frase de lá. Belo Horizonte, 10 de agosto de 2019. Nesse caso, usamos a vírgula para separar duas informações diferentes. Quais? Então, quais informações? Na carta, a vírgula separa duas informações diferentes. O local, que é a cidade de Belo Horizonte, e a data, 10 de agosto de 2019. Depois, na frase, iremos passear em muitos lugares. Mineirão, Praça da Liberdade, Feira Hippie e Lagoa da Pampulha. As vírgulas foram usadas com qual função? Justifique. As vírgulas foram usadas com a função de separar elementos de uma lista, né? Então, se eu quisesse listar aqui, né, gente, do jeito que a Rê apresentou na aula, mostrando o conteúdo, né, na videoaula anterior gravada, eu poderia listar Mineirão, depois Praça da Liberdade, Feira Hippie, Lagoa da Pampulha. Então, se eu posso listar, é para separar esses elementos de lista aí. Questão 6. De acordo com o uso da vírgula, faça o que se pede. Letra A. Identifique na carta o trecho em que a vírgula apresenta a função de separar explicações no meio de uma frase. Aqui a explicação dada se refere, então vamos lá buscar no nosso texto. A Luciene, minha nova amiga, está louca para conhecer você. Então, veja bem que eu tenho aqui uma explicação separada por vírgulas, certo? Então, eu já, né, identifiquei na carta e já escrevi aqui qual seria a frase. E aí, o que essa explicação se refere? Ela se refere, né, a expressão aí, ó, minha nova amiga, ela se refere a Luciene. Então, Luciene, minha nova amiga, está louca para conhecer você. Então, como eu tenho esse caso, onde eu vou explicar algo sobre alguém, no caso desta frase, Luciene, eu vou separar essa explicação entre vírgulas. Letra B. Transcreva da carta um exemplo em que a vírgula esteja separando no início da frase uma expressão indicativa de lugar, tempo ou modo. Então, qual a frase aí, gente? Na semana passada, falei muito de você para ela. Então, veja bem que eu estou separando aqui nesse início da frase uma parte que determina o quê, gente? Que indica o tempo, ó, na semana passada, aí eu acrescento a vírgula e aí eu separo do restante, certo? Letra C. Há uma passagem da carta em que a vírgula foi empregada onde poderia ser usado o ponto final. Identifique a passagem no texto. Vamos agora para a letra C, né, gente? Estamos aí. Qual seria a passagem, então, da nossa carta lida que eu poderia utilizar o ponto final para substituir aí a vírgula? Seria a passagem. Ela olhou para mim, firmou bem o olhar, deu um sorriso e disse que você é um barato. Se eu dissesse, ela olhou para mim, ponto, teria um sentido completo, eu consigo entender o que aconteceu. Firmou bem o olhar, também eu consigo saber o que aconteceu, tem um sentido completo.
deu um sorriso e disse que você é um barato. Então, caberia aqui, né, onde foi empregado vírgula, o ponto final e teria um sentido completo a nossa frase, essas frases aí. Depois, a vírgula também pode ter a função de suprimir um termo da frase. Quer ver só? Então, gente, para a gente fazer essa questão, eu preciso saber o que é suprimir. Então, o que é suprimir? Tirar uma parte de um todo, cortar, retirar. Então, quando eu vou tirar, quando eu vou retirar, quando eu vou cortar algo, eu estou suprimindo. Então, o que vai acontecer aqui? O que está pedindo? Na carta, Camila diz: pena que Luciene é tão ocupada. Ela faz aulas de natação todos os dias e eu apenas 2 vezes na semana. Na frase, qual termo foi suprimido? Então, o que foi deixado de escrever, mas que não foi necessário e a gente consegue entender perfeitamente aí o que está dizendo. Na frase, foi suprimida a palavra faço. Então, vamos perceber aqui que quando diz que ela faz aulas de natação todos os dias e eu apenas 2 vezes na semana, eu suprimi aqui a palavra faço. Eu não necessito colocar a palavra para que eu consiga ter o entendimento aqui que o 2 vezes na semana é a atividade de natação que eu faço. Atividade 7. Escreva de forma abreviada utilizando o ponto final. Então, as abreviaturas ficam da seguinte forma: AC, antes de Cristo, AV, avenida, ADJ, adjetivo, doutor, né, o DR, ponto, todos com ponto, né, gente? Júnior, JR, ponto, matemática, mate, ponto. Exercício 8. Leia em voz alta o trecho do texto A Máquina Infernal. Quem seriam eles? E o que teria de tão terrível dentro daquela caixa? Substitua o ponto de interrogação pelo ponto final e releia as frases em voz alta. Então, eu escrevi a frase aqui e vamos fazer a leitura agora, como sugeriu aqui, colocando o ponto final. Quem seriam eles? E o que teria de tão terrível dentro daquela caixa? Então, o que a gente consegue perceber com essa substituição aí dos sinais de pontuação? Ao substituir o ponto de interrogação pelo ponto final, as frases perderam o sentido de pergunta, sendo transformadas em afirmativas. Então, gente, veja como é fundamental a utilização dos pontos. Então, se eu substituo essa pontuação, eu acabo transformando a minha frase em uma afirmativa no momento que eu desejo fazer uma pergunta. Questão 9. Releia algumas frases retiradas do texto A Máquina Infernal e indique o que o ponto de exclamação está exprimindo. Letra A. Estou em perigo, morto de medo e nem ao menos conheço este lugar. Então, na frase, o ponto de exclamação indica desespero, né? A pessoa está desesperada com o que está acontecendo. B. Foi simplesmente como se eu tivesse sido apagado. Na frase, o ponto de exclamação indica surpresa, então ele foi surpreendido com alguma coisa. Letra C. E eu nunca soube francês. Na frase, o ponto de exclamação indica espanto, né? No momento que ele diz lá no texto que nós trabalhamos que ele não sabia francês, ele leu em francês com fluência, né? Então ele ficou espantado com uma habilidade que ele não tinha e que de certa forma ele consegue fazer com muita tranquilidade. Questão 10. Leia a tirinha a seguir. E quando eu dei por mim, havia fogo por todos os lados. E então, puf, eu morri. Foi um acidente horrível.
E você, amiguinho, como você morreu? Do mesmo jeito, mas no meu caso, não foi acidente nenhum. Apresente em cada ocorrência a função das reticências no primeiro quadrinho. Então, no primeiro quadrinho tem aí várias reticências, certo? E nós vamos fazer aí a apresentação da função de cada uma delas. Então, vamos lá para a primeira. As funções das reticências no primeiro quadrinho são, no início, né, aqui, indica que algo havia sido dito anteriormente. Então, nós usamos essas reticências aqui porque algo já havia sido dito. No segundo, essa aqui, enfatizam a palavra sucessiva a elas. Esse sentido de sucessivo é aquilo que se repete de maneira continuada, que é consecutivo. E na terceira ocorrência das reticências, nesse terceiro momento, indicam a continuação da fala do personagem. Agora vamos para a próxima questão. A questão 11. Releia o trecho do texto A Máquina Infernal. E de repente eu estava aqui, nesta rua, fugindo apavorado desta maneira. Isso não faz sentido. Explique a função do trecho entre travessões. Então, nós vamos explicar aqui, por que foi utilizado travessões entre aqui essa expressão nesta rua. A função do trecho entre travessões é explicar onde o personagem estava. Então, de repente, eu estava aqui aonde? Eu preciso saber qual a localização que essa pessoa estava. E aí diz nesta rua. Então, a localização aqui foi colocada entre os travessões. Eu vou ler aqui no livro o enunciado da questão 12. No seu caderno, reescreva a história da tirinha do personagem penadinho apresentado no exercício 10, usando 2 pontos e travessão. Então, aqui, a professora já deixou reescrito esse diálogo, tá? Então, o diálogo da tirinha utilizando travessões fica assim. Nesse trecho escrito, gente, também há a utilização dos 2 pontos conforme o enunciado sugere. Então, vamos lá para saber como fica o diálogo. E quando dei por mim, havia fogo por todos os lados e então, puf, eu morri. Foi um acidente horrível. E você, amiguinho, como você morreu? Perguntou o penadinho a uma árvore. A árvore respondeu, do mesmo jeito, mas no meu caso não foi acidente nenhum. Então, aqui no caso, gente, nós percebemos o uso aqui de travessões nesses 3 momentos que eles aparecem aqui para indicar a fala de personagem. E aqui também os 2 pontos, A árvore respondeu, 2 pontos. Então, depois desse momento que o narrador cita, o personagem começa a falar e vem o uso de travessão. Vamos agora trabalhar com a questão 13. Leia a informação, sobre o nosso autor aí, lá da página de abertura. Alfred foi um importante cineasta. 1899 a 1980. Nesse caso, qual a função dos parênteses? Então, por que essa data, gente, ela veio apresentada aqui entre parênteses? Nesse caso, a função dos parênteses é indicar as datas de nascimento e morte do autor da frase. Então, meus amores, nós vamos terminando dessa maneira, a correção aí de cada um dos exercícios que vocês fizeram na trilha da semana passada, com o assunto uso de pontuação e expressividade. Caso tenha alguma dúvida dentro da correção da professora, faça o registro, certo? Recorra ao seu livro didático
se você não entendeu alguma coisa, alguma justificativa, tá? Se fundamente lá no conceito ou veja novamente a videoaula gravada pela professora, onde ela apresenta esse conteúdo, certo? Então, bons estudos e até a próxima!